Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da educação pública para 2021. A chance de retorno presencial para este ano? Os professores, o que eles acham disso? E os pais? Todas as respostas para essas perguntas você confere a partir de agora no Observações. Recentemente, o governador de Minas, Romeu Zema, esteve aqui em Pará de Minas e deu uma entrevista coletiva aí para toda a imprensa local. Eu participei dessa entrevista coletiva e questionei Zema sobre o retorno às aulas presenciais e ele afirmou que elas vão voltar, só que no esquema híbrido, ou seja, metade presencial, metade virtual. E para falar então sobre os desafios da educação pública para esse ano, o que os pais, o que os professores e alunos pensam sobre isso, eu recebo aqui hoje no Observações o coordenador da subsede do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, subsede aqui de Pará de Minas, o Rondinelli Alves. Rondinelli, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre essa volta às aulas mais que aguardada aí por toda a comunidade escolar. Sim, muito obrigado, pela oportunidade do Sindiúti estar falando, para a região de Pará de Minas, para os trabalhadores, para a comunidade de Pará de Minas, sobre os problemas e desafios da educação pública do Estado de Minas Gerais. Então, Rondinelli, eu te pergunto o seguinte, eu vou começar o Observações antes de falar de 2021, fazendo um balanço de 2020. Como que foi 2020 na área da educação pública, na visão do sindicato que representa essa categoria? Em 2020, nós tivemos questões muito negativas com relação ao trabalho remoto, Nós, logo no início desse processo, nós questionamos o governo em relação a esse trabalho. Nós sabíamos, nós tínhamos dados do próprio IBGE nos dizendo que a maioria das casas, a maioria dos meninos não tinham acesso à internet, não tinham como colocar a internet em casa, Então a gente já sinalizou isso para o Estado, nós dizemos isso para o Estado, nós falamos isso com ele. E a questão do professor, do trabalhador em educação, os desafios que esse trabalhador teria, Então foi um ano, na nossa avaliação, negativa, Para o ensino, para o trabalhador, para a comunidade em geral. Bom, nós vimos aí que a transmissão de conhecimento foi feita através dos PETs, que é o Programa de Ensino Tutorado, que são aquelas apostilas, para quem não sabe, aquelas apostilas onde vinham as matérias escolares e passava aqui na TVI, durante a parte da manhã aí, os programas, as aulas, e também no YouTube e no Conexão Escola. Na sua opinião, essa transmissão de conhecimento, ela aconteceu de forma realmente efetiva para os alunos? Para nós foi uma novidade, para os alunos foi mais ainda, Esse material não foi produzido pelos professores, O professor que acompanha um aluno, o professor que já estava acompanhando um aluno, que já seguiu o aluno desde do último ano letivo, Então, nós tivemos essas questões, essas questões negativas, mas foi um trabalho, na nossa avaliação, bem feito, Bem feito. São professores capacitados, nas aulas, nós acompanhamos essas aulas, nós tivemos algumas questões, mas foram professores muito capacitados, trabalhadores de educação também muito capacitados para esse processo. Agora, esse PET aí, ele, na hora que o governo do Estado, principalmente a Secretaria de Estado de Educação, foi formular esse PET, eles ouviram a classe dos professores ou não? Não, igual eu disse, nós não tivemos participação no processo de construção desse PET. Uma empresa foi chamada e essa empresa ela fez todo esse material. E o Rondinelli, ele não foi chamado na construção desse PET. Então, foi um processo muito negativo para nós também. Nós vimos matérias que às vezes não estava de acordo com aquele processo que a gente desejava naquela comunidade. Então, nós tivemos essa questão negativa. Agora, o que muitos pais questionaram também é por que fazer uma apostila, sendo que os alunos no início do ano receberam o livro. Então, como que você avalia essa questão entre livro didático e apostilas do PET? Eles precisavam normatizar, colocar um protocolo para todos. Eles não permitiram que o Rondinelli, professor de História, elaborasse seu próprio material.
Então eles precisavam protocolizar, né, todo esse processo em um só processo. Então foi essa alternativa que o Estado achou, né, para implementar essa política educacional. Agora, essa política educacional também, ela fez com que os professores trabalhassem para mais, né? Ah, não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O trabalho ele foi exaustivo, né? No mínimo exaustivo, assim. Foram pressões, né, que os diretores sofriam, que os professores sofriam, para fazer com que esse programa desse certo, sabe, Henrique? Então isso para nós foi exaustivo. Às vezes tinha professor trabalhando 12 horas, 14 horas, finais de semana, para tentar entender esse processo, né? Como é que funcionava esse processo. Muitos professores têm ainda dificuldade de trabalhar com diário eletrônico, né? Um diário que já foi implementado há mais de 2 anos no Estado. Então, assim, essa questão da tecnologia, né, para muitos professores ainda é um desafio, né? E que eu me entendo, né, como professor há mais de 15 anos, nós nunca tivemos um curso de formação sobre tecnologia, né, na rede pública do Estado de Minas Gerais. Então, de um dia para o outro, né, eles nos exigem que nós, trabalhadores de educação, façamos esse processo tão complicado que é esse processo tecnológico, né, para uma categoria, né, já tão envelhecida, né, em métodos às vezes arcaicos ainda de trabalho, né. Então isso para nós foi muito prejudicial. E os professores, então, às vezes tinha alguns aí que não tinham nem o curso de informática, né? Então, isso aí também mostrou que é necessário atualizar, mas precisa de planejamento e ajuda para esses profissionais, né? Sim, igual eu disse, né? Nós temos hoje um diário eletrônico, que é uma plataforma do Estado, que muitos professores ainda não sabem, né, trabalhar nessa plataforma. E é uma só plataforma. E esse programa tutorado, eles são várias plataformas de trabalho. Várias plataformas de trabalho. Então, plataformas públicas, né, e plataformas que nós também temos que construir. Né, tabelas, gráficos, enfim. Comunicação com os alunos, ferramentas de comunicação. Então, para nós, foi um desafio tremendo. E a maioria dos professores, na nossa avaliação, que até hoje, né, tem muita dificuldade ainda. E como que foi a participação dos alunos nesse processo? Porque a gente viu aí também que muitos alunos falam que não conseguiram aprender muito ou então captar muito conteúdo aí, justamente por essa questão, né? Às vezes havia um distanciamento ali entre professor, escola e em casa também. Então isso aí foi outro dificultador também para a educação em 2020, né? Não, claro. A educação se dá a partir do professor e aluno, né? Esse contato entre professor e aluno. Então, a gente percebeu que os alunos tiveram grandes dificuldades de aprendizagem dos materiais, e principalmente dos materiais que nós não construímos, né? Então, a dificuldade ainda foi maior, porque como não foi material que nós construímos, os alunos ainda tiveram mais dificuldade de absorver questões que não foi o professor dele, né, que construiu. Então, nós tivemos grande dificuldade no acompanhamento desses alunos. E o Estado, Henrique, ele não criou uma plataforma pública para que nós tivéssemos acesso a esses alunos. Essas plataformas eram plataformas particulares. Então, nós tínhamos que usar recursos particulares para criar estratégias para o contato com esses alunos, né? Então, assim, só para dar um exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem um programa específico, né, onde todos, né, esses alunos, esses trabalhadores, né, esse ensino à distância, né, que eu já participei, tive o prazer de participar, tinha uma plataforma específica onde todos os alunos e todos os professores, e o professor entrava dentro dessa plataforma e tudo ficava ali dentro dessa plataforma, né? Então, os meios de comunicação e tudo. O Estado foram plataformas que nós deveríamos construir. Então, assim, eu teria que entrar em contato pelo WhatsApp, no meu celular particular, com os alunos, né? Então, se eu tenho 400, se eu tenho 500 alunos, 600 alunos, eu tenho 600 números de WhatsApp no meu celular. Assim, é humanamente impossível, né, você criar, né, essas estratégias
de contato com esses alunos. Tirando os alunos que não têm acesso à internet, né? Então, a gente não tinha como entrar em contato com esses alunos. Então, essa foi uma das maiores dificuldades. Agora, os professores também tiveram, às vezes, que tirar do próprio bolso para comprar laptop, ou seja, computadores aí, notebooks, computadores de mesa, tripés, câmera, fone, então tudo do próprio bolso para poder conseguir prestar esse serviço para o próprio governo, né? Sim, às vezes a gente comenta, né? A gente comenta essas dificuldades, assim, a sociedade às vezes ela não entende, às vezes ela não sabe, e é exatamente isso. Nós, trabalhadores de educação, tivemos que arcar com todas as despesas de tecnologia em casa. Se não tinha internet, teve que colocar. Se não tinha crédito no celular, teve que colocar. Se não podia deixar de pagar em nenhum momento a internet, nós tivemos denúncias de assédio moral de professor, várias denúncias, Henrique, de assédio moral de professor que não tinha computador e teve que se virar, né, com salário atrasado, parcelado. Sem subsídio? Sem subsídio, e teve que se virar para arrumar um computador, né, arrumar uma internet. Enfim, chegava a ser assim, desumano, né, essa exigência do Estado para o seu trabalhador, com o professor. Então nós tivemos várias denúncias de assédio moral em relação a isso, que o professor tinha que arcar, né, teve que arcar com desespero, porque a maioria dos professores hoje, eu, por exemplo, sempre utilizei os computadores da escola, né? Quando a escola tem, né? A minha escola, ainda bem que tem esses computadores, então eu sempre usei os computadores da escola. Então, quando eu não tinha computador para mim trabalhar, como que eu ia fazer? Eu ia para a escola? Não posso ir para a escola, né? Então, como que eu ia fazer para mim trabalhar? Então, nós tivemos grandes dificuldades. E, às vezes, a sociedade, Henrique, ela não entende, às vezes, ela não sabe, né, desses percalços, desses problemas, né, que a educação pública tem para os professores, sabe? Ok, Rondinelli, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta continuamos aí a falar sobre o tema as dificuldades e os desafios da educação pública para 2021. Fique por aí, Observações volta já já. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular Fapam 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 Fapam, valorizando pessoas, transformando histórias. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela.
Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações e hoje estamos falando aí sobre os desafios para a volta às aulas na educação pública em 2021. Bom, Rondinelli, no último bloco nós falamos aí sobre o balanço do ano de 2020, mas agora então falando de 2021. Quais são os desafios, na sua opinião, para a volta às aulas presenciais nas escolas públicas do estado de Minas? Os desafios para nós, trabalhadores em educação, é manter o isolamento social, né, que nós estamos fazendo, né, nós trabalhadores em educação. E organizar, né, ver com o Estado como que ele poderia contribuir nesse processo de tecnologia para os trabalhadores, sabe, Henrique? Porque um dos nossos maiores desafios, como eu disse, é essa questão de acesso à tecnologia, né? Nós tivemos muitas questões com relação a isso e muitos trabalhadores ainda não têm acesso, não têm recurso, não têm formação, não têm capacitação para esse processo. Então, é um dos nossos maiores desafios. Outro desafio também é criar mecanismos mais eficientes de contato com os alunos, né? Aqueles alunos que não tiveram oportunidade, né, de fazer os PETs, né, fazer o trabalho não presencial, os alunos que não conseguiram alcançar, né, a expectativa, as médias, né, as expectativas que nós estabelecemos, né, o próprio Estado e nós também, trabalhadores em educação, professores, estabelecemos. Então essa é uma das grandes dificuldades assim, para nós. E como que foi feito aí a avaliação desses alunos? Você disse aí na questão, né, da avaliação, a gente sabe que os PETs não tiveram nota. Como que vocês conseguiram mensurar, ou seja, medir esse conhecimento adquirido pelos alunos? Então, todo esse processo, ele é o Estado que determina, né? É o Estado que determina. Então o Estado determinou que não teria reprovação esse ano. O aluno ele passaria por um processo de progressão, né, na educação. Então, se ele não alcançasse as médias estabelecidas pelo Estado, ele iria sofrer um processo de progressão, né, no ano. Então, no final do ano, o Estado ele fez um PET avaliativo, né, muito criticado por nós trabalhadores de educação, no campo da história mesmo, foram questões que às vezes eram questões que a gente não concordava, né? A gente teve que fazer algumas mudanças assim nessas muitas questões mal trabalhadas, né? Muito mal trabalhadas ao longo do processo. E esse PET avaliativo seria como uma forma de completar uma carga horária que o aluno teria possivelmente não completou nos PETs anteriores. Né? Então, ele achou essa
essa artimanha, vamos dizer assim, esse processo para que esse aluno ele completasse essa carga horária, né? Então foi um ano de carga horária, né? Não foi um ano de avaliação de conteúdo do aluno, foi um ano de carga horária. Então, se o aluno ele cumpriu uma carga horária de uma determinada matéria, ele cumpriu o restante das outras cargas horárias, os professores. Então, não teve um processo de retenção, né, do aluno, teve um processo de progressão do aluno. Mas toda essa política, quem decide é o Estado. Nós, trabalhadores de educação, nós não temos acesso a esse processo. Nossa decisão ali de reter ou não, de como que seria esse processo de progressão desse aluno, nós não temos, porque esse programa ele já vem pré-determinado semanalmente, né? Toda semana. É um formato que tem que seguir. É um formato, é uma cartilha, é um protocolo do Estado que nós, trabalhadores de educação, temos que receber, né? E executar, enviar para os alunos. Então, assim, eu pego esse PET no site da secretaria, elaboro o meu formulário e mando o formulário para o aluno. O aluno responde o formulário para mim, eu completo a carga horária dele. É isso, meu trabalho é isso. Bom, e no início do Observações eu disse aí que recentemente o governador Romeu Zema passou aqui por Pará de Minas e afirmou aí em entrevista à imprensa que as aulas vão voltar na modalidade híbrida, ou seja, metade virtual e metade presencial. Vamos ver o momento em que ele afirma isso. A volta às aulas é um desejo nosso, inclusive o correto teria sido as aulas terem retornado ano passado, no final do ano. Nós tínhamos tudo planejado, previsto, mas uma sentença do Tribunal de Justiça acabou impedindo esse retorno. Nós estamos agora refazendo todos os protocolos, de forma a ter mais segurança ainda do que foi proposto naquela ocasião, para que as aulas retomem agora no mês de março. Isso deve estar sendo apresentado nesta próxima semana ainda, e esperamos que dessa vez possamos dar condição às crianças que estão sendo tão prejudicadas para que elas tenham essa opção. Lembrando que vai ser um sistema híbrido. Continuamos com o ensino à distância, não presencial, e com o ensino presencial. E as famílias que julgarem que as crianças não devam ir até as escolas terão todo o direito de não enviarem, porque muitas vezes podem estar residindo com seus avós, com pessoas que têm algum tipo de risco. Então, haverá essa opção de ensino à distância e ensino presencial. Bom, Rondinelli, nós vimos ali que o governador realmente disse aí que o retorno agora, em março, das aulas da rede pública vai acontecer nesse esquema híbrido. Você acha realmente que isso vai dar certo, que vai voltar nesse formato híbrido, metade escola presencial, metade escola virtual? Henrique, nós temos uma decisão em mesa de negociação, né, o Sindiúte, em mesa de negociação com o Estado, né, com os representantes do Estado, né, secretário de governo, secretária de educação, que no dia 15, nós tivemos a nossa última reunião com o Estado, que o processo continuaria da mesma forma, né. Nós não temos essa informação, né, isso para nós é novo, né, nós não temos essa informação, porque em mesa de negociação não foi nos dito nada com relação à volta às aulas, presencial, semipresencial, híbrida. Nós não temos essa, né, para nós é uma surpresa que o governador faça esse relato, crie esse projeto de aula híbrida, presencial. E até gera expectativa, né? Claro, isso é muito prejudicial, porque como os trabalhadores de educação, né, não sabe como que esse processo pode funcionar, deve funcionar, porque a nossa maior crítica ao Estado, Henrique, é que o Estado, nós somos o segundo plano no projeto educacional do Estado de Minas Gerais. O trabalhador de educação, ele não participa do processo, né?
O Estado ele não chama o trabalhador para elaborar a política educacional. A política educacional é elaborada pelo Estado e não pelo trabalhador em educação, né? Então, se tivesse deixado o trabalhador em educação, Rondinelli, acompanhar os seus alunos durante o ano, durante todo o ano, nós tínhamos certeza que o processo seria muito melhor, o processo de aprendizagem desse aluno seria muito melhor do que a política educacional implementada pelo governo Zema. Agora, a gente sabe que os alunos também não podem ficar sem aulas. Vocês acham aí que esse retorno híbrido, na questão, no âmbito dos alunos, eles vão conseguir acompanhar isso? E também, por exemplo, metade de uma turma vem essa semana, na outra vem a outra metade. Então, como que você acha que os alunos receberiam essa plataforma híbrida? Então, os alunos estão tendo aula, né, pelos PETs. Então, o governo implementou, esse programa e eu não vejo por que, né, dispensar esse programa, né, numa situação tão crítica, né, que a nossa sociedade, principalmente de Minas Gerais, está passando. E essa forma híbrida, presencial, semipresencial, não tem por que substituir um projeto que ele mesmo diz que está funcionando. A gente não consegue mensurar isso. Agora, especialistas na área da educação falam que o prejuízo que está sendo dado até hoje por conta da pandemia vai ser ao longo prazo recuperado. Isso num curto, médio prazo, sem chance. Na opinião de você, como professor agora, professor da rede pública, que é pior ainda, né, onde os alunos tiveram esse ensino do PET, que a gente sabe que não é tão efetivo quanto a sala de aula. Já a sala de aula já não é tão efetiva assim por conta da atualidade, né, como a gente tem vivido hoje os nossos dias. Mas então, com o PET, então, essa situação se agravou ainda mais. Como você, como professor, tem uma visão disso? Então, nós temos várias estratégias metodológicas e pedagógicas dentro do ambiente escolar, né? Então, o ambiente escolar não é um ambiente fechado, né, que segue um protocolo, né? Só para a gente ter uma ideia, educação de jovens e adultos, né? Nós temos uma plataforma pedagógica, metodológica, totalmente diferente do ensino regular, né? Então, a educação nunca vai ser perdida. O processo educacional, Henrique, nunca vai ser perdido se tiver o acesso do professor e o aluno. Isso a sociedade, a comunidade escolar, ela pode ficar tranquila, ela pode ter certeza disso, que esse processo pedagógico, ele nunca vai ser perdido, né? A matéria, se vai ser corrida, se não vai ser corrida, mas o processo metodológico dentro da educação, ela é adaptado para várias realidades, né? Para vários contextos sociais, econômicos, políticos, socioeconômicos, igual eu citei, a educação de jovens e adultos, que dá tão certo, né? Que dá tão certo nas escolas. Então, o processo educacional não é um processo fechado. Se a gente perder 6 meses, um ano, não quer dizer que a gente vai deixar de aprender algo em um processo. E a escola não é um lugar de matéria somente. Quem diz que escola é um lugar de matéria, né? De Brasil Império? A escola não é só isso. A escola é um espaço de socialização, enfim, de várias habilidades, várias práticas que não estejam só dentro da matéria. Então, a gente pode implementar as práticas dentro da matéria, né? A matéria dentro das práticas. Então, assim, as pessoas veem a educação como um processo fechado. E nós, trabalhadores de educação, professores, nós sabemos que a metodologia em cima desse processo educacional, ela é sim eficiente, ela é sim válida. E a gente confia nesse processo. Agora, Rondinelli, voltar para a sala de aula hoje, na visão do Sindiúd, é perigoso? Claro. Nós estamos numa onda, Pará de Minas recentemente estava na onda vermelha, né? Divinópolis recentemente está recebendo pacientes de outras regiões do Centro-Oeste. Um prefeito de uma região do Centro-Oeste, esses dias para trás, eu vi
na TV pedindo respirador para a população da sua cidade. Florestal, cidade onde que eu resido, onde que eu trabalho, casos e casos de Covid, né? Eu tive no início, pessoas da escola teve Covid, enfim. Minas Gerais é o segundo lugar com maior índice, né, de contaminação do Brasil. Então, por que implementar um processo presencial agora em uma situação dessa? Não vejo. É claro que é perigoso. Para nós, trabalhadores de educação, a grande maioria, pessoas de maior idade, né, que tem contato direto, né, direto com os alunos. Eu tenho salas de 40 alunos. Agora, imunizar os professores seria algum estímulo a mais aí para essa volta às aulas? O sindicato defende a imunização de todos, a vacina de todos, né? Não só dos trabalhadores de educação, mas de todos. A nossa última reunião, né? Nossa última reunião sindical, nós definimos, né, que a volta às aulas deve ser somente com a vacinação de todos, trabalhadores, alunos, enfim. Ok, Rondinelli, a gente vai para mais um intervalo e na volta nós vamos falar aí sobre como está a preparação da rede municipal para a volta às aulas e também um relato aí de uma mãe da rede pública falando sobre os desafios de ensinar o seu filho durante a pandemia. Fique por aí, Observações volta já já. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 quilos por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas.
Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular Fapam 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 Fapam. Valorizando pessoas, transformando histórias. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre os desafios para a volta às aulas aí na rede pública de ensino para 2021. Bom, Rondinelli, a gente falou até agora no âmbito estadual, mas os municípios também têm que começar a se mexer para essa volta às aulas, né? Sim, claro. Muitos municípios, né, já comunicaram, né, esse processo. Para os municípios é mais difícil, né? São crianças menores, né? São crianças que talvez tenham grandes dificuldades de obedecer os protocolos de segurança. Né? Então, assim, e o trabalho remoto para essas crianças também é muito difícil. Né? Essas crianças que dependem diretamente do professor, né? Professor, para que esse processo educacional seja realmente efetivo. Então, é uma das grandes dificuldades dos municípios para a implementação dessa volta, né, às aulas dentro dos seus municípios. Até porque as escolas municipais também precisam aí passar por algumas modificações, né, tanto de espaço quanto de estrutura. Sim, as escolas municipais elas não estão muito diferentes das escolas estaduais, não, em relação às capacidades, né, os protocolos, né, para que as escolas obedeçam esses protocolos de segurança, não estão muito diferentes das escolas estaduais, não, Henrique. Bom, e sobre isso a gente conversou então com a secretária municipal de educação aqui de Pará de Minas, que vai falar para a gente aí como que está a preparação para a volta às aulas a partir de março aqui na cidade. Vamos ver. Nós já estamos, né, com o conselho formado, esse conselho que vai fazer os protocolos de retorno às aulas. A única lei que nos ampara até agora é a 4494, no seu artigo 14, é a resolução do calendário escolar. Ele nos ampara a voltar de 3 formas: ou remoto, ou presencial, ou híbrido. E quem vai resolver isso não é a Secretaria de Educação, e sim o Conselho, juntamente com o Comitê do Covid e o Prefeito de Pará de Minas. As aulas vão voltar dia 8. As aulas dos alunos, o calendário letivo é dia 8. Escolar é dia 3. Tá? 3, 4 e 5, nós vamos fazer treinamento com os profissionais da educação, cursos, e dia 8 volta às aulas, onde nós já estamos reunindo para fazer os protocolos de volta. Já compramos todos os insumos que exigem, né? O distanciamento nas escolas já está sendo feito, marcado, deliberado os lugares, e também em toda escola tem que ter sua higienização de 3 em 3 horas, e isso nós já estamos também nos protocolos. Bom, Rondinelli, a gente viu ali que realmente, né, o município segue, né, os municípios seguem o que o Estado ele preconiza. Então, capaz que do mesmo jeito, se houver esse ensino híbrido, também aqui na cidade, nos outros municípios, será feito dessa forma na rede municipal, né? Sim, nós temos redes municipais, por exemplo, Brumadinho, né, que recentemente, se eu não me engano, ontem, já teve esse retorno. E o Sindiúti criticou muito, né, esse processo. Mas presencial? Presencial. Criticou muito esse processo, né, porque coloca a vida do trabalhador em risco. Essas crianças, a maioria dessas crianças, são crianças que são atendidas pelos avós, né? Os pais saem para trabalhar, a maioria deles ficam com os avós, pessoas mais velhas. Igual eu disse, no município são crianças menores, com grandes dificuldades de seguir os protocolos de segurança e as condições, né? As próprias condições das escolas. O governador Zema, ele sabe que
que as escolas públicas do Estado de Minas Gerais não têm condição nenhuma de seguir os protocolos de segurança. Tanto que o Ministério Público, no ano passado, por 2 vezes, proibiu o governador, né, do retorno às aulas. O último foi agora que ele queria retornar com os terceiros anos, né, uma malícia de retorno gradual dos terceiros anos. E o Ministério Público pediu para ele novamente esses protocolos de segurança e ele não conseguiu apresentar, né, para o Ministério Público. Então o Ministério Público não conseguiu, não deu essa autorização para ele. E a gente acredita que as escolas municipais também não vão conseguir, né, que esses protocolos de segurança sejam cumpridos. Mas o que nos deixa mais entristecidos, Henrique, é que quando fala em volta às aulas, todos os atores da sociedade, eles têm participação, de menos o professor. O professor, ele não é perguntado, né, como que é isso para ele, esse retorno. Se ele acha seguro, se ele não acha seguro, né, como que ele acha que vai ser essa recepção com os alunos, se os alunos realmente vão cumprir esses protocolos de segurança, porque eu conheço os meus alunos, né? Nós conhecemos o ambiente escolar. Nós sabemos que os alunos têm grandes dificuldades de concentração, de respeito, enfim. Então, para nós trabalhadores da educação, é muito triste quando se fala em retorno ou se fala em educação sem consultar o trabalhador em educação. E como que está hoje essa situação com as famílias? Relação pais, professores e alunos? Então, está um embate porque muitas famílias, né, têm medo de levar os seus filhos para as escolas com toda a razão, E tem muitas famílias que necessitam que esse aluno esteja dentro da escola, né? E a partir disso a gente faz uma reflexão, né? Para que serve a escola, né? A escola serve para quê? Para que esse aluno esteja lá dentro para a mãe trabalhar ou para que o aluno esteja lá realmente para ele participar do processo educacional, né? Então, nós temos esses 2 viés. A comunidade ela fica dividida, né? Muitos precisam que o aluno esteja na escola para trabalhar, né? E outros pais já afirmaram que não vai, né, enviar os alunos para a escola por causa, né, da nossa pandemia e da questão da pandemia. Bom, e sobre isso nós conversamos então com uma mãe aí de aluno da rede pública estadual falando sobre essa questão da volta às aulas. Vamos ver o relato dela. Meu filho, ele convive com muitos idosos, convive com o pessoal do grupo de risco, que é os avós dele, e eu não prefiro não deixar ele voltar presencial, não, prefiro deixar ele em casa. Não só pelos avós, né? Por nós também, principalmente por ele também, porque a gente tem visto crianças com casos e chegando a óbito, igual aconteceu em Belo Horizonte. Então, eu não tenho coragem de mandar. Muito complicado. No início, lá em maio mais ou menos, era só o PET mesmo, não tinha videoaula, não tinha nada. Foi bem complicado, além da matéria ser muito repetitiva. Acabava um PET, começava outro, acabava que tinha exercícios do PET anterior, matérias do PET anterior no próximo. Aí depois começou a ter umas videoaulas de explicações, ficou mais fácil. Mas muito fraco, apesar da professora, da diretora ter explicado que, querendo ou não, eles aprenderam algo que depois vai voltar um pouco na matéria, explicar melhor, eu acho muito fraco, muito fraco. Igual, era para o Ezequiel ter terminado 2020 lendo. Ele consegue montar uma palavrinha ou outra, mas uma frase, por exemplo, ele não consegue. Agora, você acha também que as escolas precisam começar a se mexer, a se preparar para que haja esse retorno e também que haja esse conhecimento, essa transmissão de conhecimento? Com certeza. Porque, olha, na minha visão, não volta esse ano. Não volta. Se voltar é lá para agosto, na minha concepção. Imagina
esses alunos com 1 ano e meio perdido. Como que isso vai ser recuperado? Eu acredito que vai ser muito complicado. Muito complicado. Realmente, eles vão ter que sentar, estudar, analisar e ver o que vai ser feito. Porque vai ser difícil, não vai ser fácil. Bom, nós vimos ali que existe, né, como você disse, essa preocupação aí com esse retorno às aulas. Então é uma questão que tem que ser analisada criteriosamente, né, Rondinelli? Não, claro. O Sindiúte está aberto a esse processo, né? O Sindiúte quer que, né, nós queremos que as aulas, né, voltem, mas nós queremos que as aulas voltem com segurança, né? Nós queremos a preservação da vida das pessoas. E o governo parece que ele não tá preocupado com isso. Parece que ele não está preocupado com a vida das pessoas. Então, nosso desejo é que tudo volte à normalidade, mas o governo, hoje, Henrique, ele deveria estar preocupado com a vacina. Porque se nós estamos igual eu disse, numa onda vermelha em Pará de Minas, em toda Minas Gerais, com altos índices de contaminação, o governador deveria estar preocupado com o processo da vacina. Cobrar do governo federal, enfim, para que essas vacinas cheguem ao Estado, para que um número maior possível de pessoas sejam vacinadas, e não estar preocupado com o retorno imediato das aulas, porque até no dia 15 ele não tinha essa previsão. Agora ontem ele já visita a nossa região e já fala que vai voltar de forma presencial, híbrida. Eu acho que ele deveria estar preocupado, Henrique, com o processo de vacinação, porque está uma bagunça. Não existe critério, não existe quem vai vacinar dentro da prioridade. Então, assim, ele deveria estar preocupado hoje com esse processo de como a sociedade poderia ser vacinada de forma mais rápida e de forma mais eficiente. E aí sim voltar de maneira mais segura às aulas. Claro, aí sim voltar de maneira com maior segurança possível, né? Com maior segurança possível. Acreditamos que o processo de vacinação vai demorar, né? Porque o Brasil começou, né? O Brasil teve esse atraso nesse processo, infelizmente, por um governo que o próprio Zema, né, apoia, infelizmente. Então, assim, o governo Zema, ele poderia estar dando destaque maior nesse processo de vacina, né? E não simplesmente aterrorizando a sociedade, confundindo os trabalhadores da educação, complicando todo esse processo, que é um processo que, sem discussão, sem debate. Como assim? Ele vai implementar um processo sem debate, né? Sem protocolo de segurança, porque a gente sabe que ele não vai conseguir cumprir esses protocolos de segurança. O Ministério Público já disse isso para ele, né? O Ministério Público já proibiu o Zema de fazer o retorno nas aulas do ano passado. Então essa é a nossa maior dificuldade. Ok, Rondinelli, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta continuamos aí com mais observações. Fique por aí, voltamos já já.
Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. O mundo muda a gente muda o mundo. Vestibular Fapam 2021. Agende sua prova online até o dia 23 de fevereiro. Ou use sua nota do Enem para entrar na faculdade. Faça sua inscrição em fapam.edu.br e prepare-se para mudar a história. Vestibular 2021 Fapam, valorizando pessoas, transformando histórias. O calor chegou e veio para ficar. Tempo ideal para curtir uma piscina. E o Atacadão da Limpeza tem os melhores produtos para cuidar dela. Somente no Atacadão você pode levar a amostra de sua água, que montamos o tratamento ideal para você. A maior loja de produtos de limpeza da cidade também garante o menor preço nos produtos. Somente no Atacadão você pode comprar balde de cloro de 10 kg por apenas R$ 148,50 e líquidos auxiliares a partir de R$ 12,90. Atacadão da Limpeza, Avenida Presidente Vargas, 1563. A Sam Brasil Energia Fotovoltaica oferece uma solução sustentável e econômica para que você produza sua própria energia através do sol, podendo reduzir em até 95% a sua conta da CEMIG. Realizamos projeto personalizado, completo e com garantia. Solicite um orçamento conosco ou faça-nos uma visita. 37-3236-1826 ou 99979-9795. Rua Geraldo Teodoro da Silva, 62, Belvedere, ao lado da rodoviária. Supere barreiras, amplie horizontes e esteja pronto para as oportunidades. Condições especiais no Number One. 50% de desconto no material didático. Aproveite! Matrículas abertas. Number One. De volta com observações, e hoje nós estamos falando aí sobre os desafios da educação pública para 2021. Bom, Rodinelli, nós já falamos sobre vários aspectos aí que permeiam, né, a educação pública aqui em Minas Gerais, e ano passado o sindicato, né, junto com outras categorias aí, foi bastante atuante no sentido de cobrar melhorias para os trabalhadores da educação. Então comenta pra gente algumas ações que foram realizadas aí, principalmente no que envolve a questão salarial e também da previdência dos servidores. Sim. A questão salarial é uma luta antiga, né? Desde 2008 nós temos uma lei federal, a 11.738, que estabelece o piso nacional, né, salarial para os trabalhadores de educação, das nossas 8 carreiras. Então é um debate antigo que o último governo, né, ficou devendo parcelas, né, desse piso salarial, e o Zema até hoje ele não sequer entrou em debate em relação ao piso nacional. Então é uma luta antiga, nós estamos há mais de 4 anos sem reajuste, né? É um reajuste que é uma lei federal, né, que está estabelecido na Constituição Estadual, né, e o que o Zema sabe disso, e ele, infelizmente, ele vira as costas para esse processo, né, para essa pauta. Em relação à reforma da Previdência, infelizmente, ano passado, nós tivemos uma perda muito grande, né, em relação à reforma, porque o trabalhador e o trabalhador da educação, não só na área da educação, mas o servidor público em geral, no caso do trabalhador da educação, vai ter que trabalhar mais 7, mais 5 anos. Né? Então, assim, a mulher vai ter que trabalhar mais 7 anos para aposentar e o homem vai ter que trabalhar mais 5. Tirando um aumento da alíquota da contribuição, né, previdenciária. Então, o aposentado vai voltar, né, a contribuir com determinado, né, remuneração que ele tiver, ele vai voltar a contribuir. Então, é um retrocesso muito grande, né, na política previdenciária do Estado de Minas Gerais. Bom, Rodinelli, nosso programa está chegando ao fim. Quais são, então, as suas considerações finais?
nós acreditamos, né, que há pouco tempo, né, há pouco tempo atrás, nós tínhamos grandes dificuldades com o processo educacional, né? Então, a gente acredita que o ano passado foi um ano muito, muito difícil mesmo, Henrique. Muito difícil, porque uma pandemia não, né? Uma pandemia é um processo que muito difícil para toda a sociedade, e que este ano nós tenhamos o processo de vacinação o mais rápido possível. É porque é só a vacina que vai nos nortear em todos os processos, não só o processo educacional. É só a vacina que vai nos dar liberdade, alívio, para que nós tenhamos condição de pensar uma política educacional melhor, né? Pensar como construir uma educação pública e de qualidade melhor para todos, né? Para todas as pessoas, para a comunidade escolar, para os alunos, enfim, e para o trabalhador em educação. Ok, Rondinelli, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações e obrigado também a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta para ser falada aqui no Observações? Então mande para o nosso e-mail, esse que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. E se você perdeu algum programa que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil assistir de novo. Vai lá no meu canal do YouTube, Henrique Silva. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você também pode nos seguir nas redes sociais e ficar por dentro das próximas entrevistas aqui no nosso programa. Semana que vem estaremos de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!